mais uma vez, a história da sua carreira, que é tão brilhante, porém curta. Por que você afirma com tanta veemência isso? É para finalizar, né? Sim. Então eu tive essa decepção pelo fato de que gerou uma expectativa muito grande e não foi alcançada. Eu estava terminando o estudo, então surgiu uma oportunidade de trabalho e eu fiquei assim, imaginando, será que virá um sucesso? Será que virão novas decepções? Então eu optei pelo lado profissional. Eu tinha um bom convite de trabalhar em Belo Horizonte e nunca mais voltei ao campo. Foi uma escolha da vida? Foi uma opção da qual não arrependo, porque graças a Deus eu tive assim também um sucesso, né? Foi o que eu achei no momento mais certo. Porque naquela época, pela minha visão de profissional de futebol, comparando a de hoje, é muito diferente. Você não tinha, né, Edson? Talvez assim, nem todos poderiam ter um sucesso. Mas foi isso o motivo, né? Você nunca pensou ou se arrependeu de não ter escolhido o futebol? Ou você já deitou e pensou, se eu tivesse escolhido o futebol, poderia estar em tal lugar? Não, porque eu costumo planejar as coisas no objetivo de causa e efeito. Se eu me formei, se eu fiz a opção planejada, eu tenho que acreditar que ela vai dar certo. Como no caso lá, antes, durante o campeonato. O nosso time, eu acreditava que a gente ia chegar a algum bom lugar. E chegamos naquele bom lugar. Então, eu não arrependi, não. Bom, você jogou no time do Paraense, que todos se recordam muito bem, que pena que eu não vi esse time jogar. Até chegar ao Paraense, como é que você começou, conheceu o futebol, como é que você começou a atuar e ganhou esse destaque em Paranaense? Eu fui estudar em Bom Despacho e lá jogava no colégio, tinha que formar aqueles pequenos times ali, e o colégio era próximo ao campo da associação. Na verdade, naquela época até de terra o campo. E casualmente aí eu comecei o pessoal me observou, me chamou para poder treinar junto com o jogador da associação. E assim aconteceu. Um belo dia, numa partida contra o Flamengo de Divinópolis, o titular lá era o Deco, ele foi para parece que é o América do Rio, com convite para poder fazer uns testes lá. E era um jogo relativamente assim, tranquilo. Então eles me chamaram para eu poder jogar. E fiquei entusiasmado, fui. A associação ganhou de 5. Eu marquei 3 gols. Então aquilo foi um encanto. E o interessante disso aí é que tinha um senhor que ficava à beira do campo, o Carlito, né? Cada gol que a gente marcava, chegava próximo a ele lá, ele abria meio e colocava uma notinha lá dentro. Né? Foi uma coisa assim, fantástica. E a partir disso eu fiquei como titular do time. Mas joguei por pouco tempo, porque eu entrei de férias no colégio e vinha para de Minas. E foi um dia lá assistir o treino do Paraense, uma sexta-feira, e parece que estava faltando um jogador. O Fábio, que era o massagista do Paraense, sabia que eu jogava, então conversou com o técnico, que eu não lembro mais qual era o técnico dessa oportunidade. Eu falei, então tudo bem, faz uma chuteira aí que eu posso treinar com vocês aí. Na associação eu era meia esquerda, que eu sou canhoto. E lá eles me colocaram de lateral esquerdo. A peça que faltava no treino. Eu lembro que eu fui marcar, inclusive, até o Morgado, que era ponta direita titular. Mas eu estava muito bem. Tão bem que eu não joguei, não deixei fazer praticamente nada. E ainda avançava, quer dizer, um tipo de jogo diferente, mais ou menos o tipo de um ala que é hoje. Não pela minha característica, porque eu era meia esquerda, né? E no dia seguinte eu tive uma surpresa, que eu não estava em casa. O Marinho foi lá em casa, conversou com meu pai
E convenceram meu pai de me trazer para disputar o campeonato pelo Paraense. Então o início foi esse. E eu aceitei, mas eu tinha uma condição que eu estudava lá, não poderia perder essa sequência. Então eles pagaram para mim o estudo da escola de comércio aqui. Eu estava fazendo original, passei a fazer aqui o tempo de contabilidade. Então o meu início foi esse, quer dizer, uma situação interessante, que na associação eu fui substituir um jogador que era representativo, tive um bom destaque no primeiro jogo, continuei. E aqui no Paraense, quer dizer, eu fui assistir, faltou o jogador, aquelas casualidades, né? Então foi esse o princípio. No primeiro ano, eu fui reserva, como eram os jogadores locais. Entrava assim, esporadicamente no jogo, jogava meio tempo, mas no ano seguinte, que o Paraense dispensou esses jogadores profissionais, então resolveu aproveitar o pessoal daqui de Pará de Minas. E aí foi essa trajetória boa no campeonato que nós tivemos e chegamos até esse ponto lá da final em Belo Horizonte. Por muito pouco não chega à primeira divisão. Você ficou quanto tempo no Paraense? 2 anos. 2 anos. As principais lembranças desses 2 anos? A principal lembrança foi um jogo lá em Araguari. Uma coisa interessante, eu coloquei uma faixa muito apertada e marcando um ponto cujo apelido é Sabonete. Eu corri tanto atrás do cara, parece que foi azar, jogou em cima, jogava só em cima de mim. Eu saí com a câimbra no primeiro tempo que mal consegui ficar sentado no vestiário. Então eles me substituíram. Aquilo me marcou demais da conta. E essa de Belo Horizonte, essa final, porque eu não imaginava que a gente poderia perder esse jogo. Nós jogar pelo empate, ganhando de 1-0, né? Então foi essas duas coisas que me marcaram bastante. Agora, uma coisa que se observa, que hoje até se aplica ao futebol, o time do Paraense dessa época, nós éramos jogadores baixos, novos, e tocava a bola muito rápido. Então eu via naquilo assim, em cada partida, uma certa superioridade, claro, não é comparando não, mas um estilo assim que não fica muito longe do Barcelona jogar não, porque toque de bola, volta a bola, corre aqui, marca sem presença. Então eu achava isso aí um encanto, porque a gente sempre mudava de posição e isso era um diferencial para nós. Muito bom, a escola paraense. Olha só, já que você citou como um dos principais momentos a final da de Belo Horizonte, conta desse jogo pra gente, como é que foi a semana, como é que era o comentário entre vocês, como é que foi o jogo? Olha, o negócio é o seguinte, primeiro é aquela expectativa, né? Nós todos achávamos que... Você não parar um minutinho, que agora... Você não fechou espaço aéreo, hein, André? Mentira. Esse detalhe tá gravando. Que o Salve fala pouco, né? Pode falar só. Esse detalhe que o Luiz citou dessa artimanha, esses negócios aí, eu não sabia de nada. Eu não sabia. Ele era aniversário, né? O pessoal teve um trabalho danado. Inclusive ele já estava em Pará de Minas, da folga do carnaval. Ele jogava contra nós lá. Era aqui buscar ele e o cara. Eu não tinha conhecimento disso. Nós, por exemplo, estava naquela expectativa lá, chegando lá um pouco antes do jogo, ficando lá fora. Então, jogando. Não esquece do time, tá? Não, você vai falar do jogo? Aí você vai. O jogo, tudo bem, é coisa rápida, mas depois você pergunta sobre os jogadores. O jogo foi no sábado ou foi no domingo de carnaval? Aí eu não estou bem lembrado. Foi no carnaval. Eu não estou bem lembrado. Bom, nem questão assim, de lembrar. Eu cheguei. Tava tão focado no jogo, né, que não interessava a data, né? Saulo, então conta pra gente. Isso aí, André. Conta pra gente como é que foi esse jogo que credenciaria o Paraense à primeira divisão do Mineiro e a frustração. Olha, o jogo, para nós, antes do jogo, era mais uma partida. O
que nós conversávamos, eu lembro muito bem, às vezes falando que naquela expectativa que você fica do adversário, o que pode acontecer, principalmente para mim, quer dizer, era mais uma partida. E como nós estávamos tão bem, era mais uma partida que nós poderíamos sair ali com uma vitória, com sucesso. Agora, o jogo em si, ele transcorreu de uma maneira até favorável para nós. Então, nós começamos a ganhar, nós estávamos muito bem, mas aí vem aquele detalhe, talvez, da experiência, que inclusive depois, com o Cário, muitos anos depois, conversando, ele citou uma situação que eu analisando, quer dizer, retornando e vendo, foi o que de fato aconteceu. Nós perdemos por falta de experiência. Não soubemos levar a superioridade que a gente tinha no transcorrer do campeonato em relação aos outros adversários para essa partida até o final. Então ficou um jogo parelha, né? Vai para cá, vai para lá, mas a derrota aí ela era inesperada, então há de convir que eles tiveram um desempenho melhor, né? Pós-jogo, volta para Pará de Minas. Como é que foi? A volta é decepcionante, né? Para mim havia uma tristeza muito grande. Quando o ônibus chegou na porta do campo e nós descemos lá, entreguei até o roupeiro já estava com material. Eu ia até pegar minha chuteira. Saí de lá e nunca mais voltei em campo. Foi um negócio assim inexplicável. Nem o meu pessoal entendeu isso. Falou, mas por que você falou? Não chegou isso mais não. Então foi muito, muito triste. Se não tivesse ganhado esse jogo lá, isso te motivaria ou talvez geraria uma certa ilusão, talvez, para você continuar no futebol? Eu acredito que continuaria, porque é o seguinte, eu tive três convites, porque eu estava realmente assim, bem, né? Primeiro foi o Social de Oliveira. Isso vai estar dentro da sua pergunta. Social de Oliveira. Ele entrou para disputar, então ele veio pegar alguns jogadores aqui em Pará de Minas e eu fui um desses escolhidos. Só que eu até cheguei aí para eles vieram aqui, me buscaram, fiquei lá hospedado, eu treinei, preparei pro início da participação deles no campeonato. Mas teve uma partida no campeonato, que foi Pará de Minas e Itaúna, e o Itaúna não compareceu. Então o Pará ganhou o WO. Aí assinou lá, né, como os jogadores para eles como estiverem em campo. E eu assinei. E isso, quando foi lá para poder para o social, já constava que eu tinha participado de uma partida, então não pude participar mais. Então isso aí abriu uma expectativa que eu poderia ter um sucesso. Outra foi uma oportunidade no América. Naquela época, no América, no futebol, você tinha o infantil, juvenil, não tinha júnior e aspirantes. Então eu fui convidado pelo um engenheiro que era de Belo Horizonte, americano. Ele trabalhava, meu pai trabalhava com ele na rede ferroviária. Então me levou para o América. Eu cheguei a treinar lá, passou umas 2 semanas assim, com a boa perspectiva. Mas a ficar num time aspirante, quer dizer, talvez sem possibilidade de ser titular, e disputar a segunda divisão como titular do Paraense, eu preferi então disputar pelo Paraense. Isso aí começa a caracterizar que eu estava, vamos dizer assim, já sendo visto. Tem uma terceira, que nós tivemos um treinador aqui, cujo nome esquerdinho, parece que ele foi um que jogou no ponto esquerdo do Flamengo. Um dia indo para casa com o Fábio, ele falou, Saulo, o esquerdinho está observando os jogadores aqui para levar para o Rio, para o Botafogo. Falou desse jeito comigo. E você é um deles. Eu falei, mas não sabendo isso, qual perspectiva que você vê? Não, o cara está observando. Então eu fiquei também naquela expectativa, mas não deu certo, porque logo ele saiu. Eu até acredito que essa passagem desse treinador, e deve acontecer bastante, são aqueles
procuradores de possíveis jogadores, né? Então essas coisas começaram a gerar também uma expectativa. Se nós tivéssemos ganhado, fôssemos campeões, eu acho que eu teria tido um sucesso, eu acredito, porque aí nós estaríamos lá numa vitrine do futebol mineiro, disputando com equipes de mais projeção, né? Então, te respondendo, diria o seguinte: se tivéssemos ganhado, eu teria continuado, porque é aquilo que eu queria. Eu já tinha certeza que esse negócio de futebol ia dar certo. E uma coisa interessante, eu tinha também uma referência por família do sucesso do Edson, né? Estava já fazendo um sucesso, e o pessoal até falava, ele é o primo do Dedão, ele é isso, né? Jogava isso. Tanto que, quando o Bruno foi lá em casa, eu estava lá numa loja de livros da Avenida, com meu irmão, é uma passagem interessantíssima. E chegou o Nê, trabalhava no banco, não sei se ele era gerente do banco, gostava muito de futebol, falar com a irmã do Hélio, que gostava também de futebol. Eles estavam conversando lá, e o meu irmão estava perto, eu escolhi uma revistinha. Estão falando sobre mim. Aí meu irmão chegou e falou: estão falando de você. Disseram o seguinte: ó, apareceu um jogador lá, um magrinho lá de Bom Despacho, que é aqui do Pará, eles vão trazê-lo para cá. Ele é primo do Dedão. Eu lembro direitinho isso. Eles falaram: é primo do Dedão, você ir pro Guarani, né? Bom de bola. É, bom de bola, primo do Dedão, bom de bola. Vamos trazer para aqui, senão daqui a pouco eles levam ele para outro lugar. Então, quer dizer, o futebol, nesse pouco tempo, ele gerou para mim uma expectativa boa, uma possibilidade de sucesso, né? Mas infelizmente não houve uma sequência. Infelizmente fica a grande lembrança, de eu mesmo atuando pouco tempo, 2 anos somente, né? Pude ter um reconhecimento. E fica aqui até assim, um agradecimento àquelas pessoas que estiveram comigo, né? Não sei se você vai solicitar futuramente, mas a turma que tive a oportunidade de jogar com eles. O que eu queria te perguntar agora é exatamente isso. Esse time do Barcelona, esse time do Paraense que joga tão cadenciado, comparado ao Barcelona, qual a lembrança dessa equipe, dessa turma que estava com você durante o jogo lá? Olha, a nossa turma era uma turma que eles falam assim, todo mundo joga com o mesmo objetivo. Então nós tínhamos lá, os goleiros tinham, primeiro assim como resquício daqueles que foram saindo, tinha o Nê, que era do time anterior, depois saiu, mas daqui a boa lembrança é do Traque e do Geraldinho do Gás. Tinha um Cabinho, lateral direito, o Sexta-feira, o Esquerdinha, o Moacir, Julião, o Dinho, o Décio, que era do DR, o Lúcio. Quer dizer, eu posso estar esquecendo alguns aqui, bastante inclusive. Mas a grande lembrança, o Nilton Canadá, que inclusive era jogar comigo ponto esquerdo, nós formávamos uma ala muito boa ali. E a grande atenção que isso, para mim, ficou gravado, é que nós tínhamos um entrosamento. Nós tínhamos um entrosamento. Quer dizer, o time jogava ninguém para ser uma estrela diferenciada. Nós jogávamos com o objetivo de um ajudar o outro, e isso envolvia o adversário, porque o cara pegava uma bola, tá sozinho, o outro corria para receber, você mandava, corria lá na frente para receber. Então o entrosamento da equipe, os treinadores que conseguiram manter essa equipe com esse entrosamento, para mim foi uma coisa assim que fator crítico de sucesso. Vamos ao Guilherme, portanto. Guilherme Moraes, que é um dos nomes mais citados, se não o mais citado do atual futebol paraninense. Nos últimos 10 anos, né? Nos últimos dessa década, sem sombra de dúvida. Não é à toa também o Guilherme está aqui, porque realmente se destaca. Eu tenho a principal pergunta que todo mundo
que vai ver a entrevista do Guilherme quer saber, ou vou fazer depois? Vamos por ordem cronológica. Vamos começar falando como é que você se envolveu no futebol, foi o fator família, não foi? Como é que você começou no futebol paranaense até se tornar o Guilherme? Lá em casa, na rua de casa, sempre teve um grupo que jogava futebol de rua mesmo. E eu, molequinho, menininho, pequenininho, e meus irmãos jogando bola lá, eu entrava no meio, bagunçava, falavam que era chorão demais, que eles não queriam deixar jogar, jogava. Iniciei jogando peladinha na rua. Aí meu irmão, o Leonardo, começou a treinar no Paraense. E nessa época, meu pai trabalhava ainda, então o Léo que me levava que me iniciou me levando para o Paraense. Ele ia treinar, eu ia com ele e comecei a treinar no Paraense com 7 anos. O Léo que você falou? Chama Leonardo, meu irmão. Seu irmão, tá. E meu pai nessa época ainda não me acompanhava, só que passou uns 2 anos, meu pai aposentou. Aí ele me segue até hoje, meu pai tá comigo. Onde eu vou jogar, meu pai tá comigo. E eu fui dos 7 aos 18 anos no Paraense. Eu moro do lado do Paraense, então cresci dentro do campo paraense. Tive a oportunidade de jogar campeonato infantil, de campeonato mineiro, juvenil. Aí quando cheguei no júnior, eu não vivi um momento bom. As coisas que acontecem no futebol. Na época de júnior, que era a época que eu poderia ter estourado assim, campeonato mineiro, tive uma fase, não estava bem e saí do Paraense. E comecei a pensar em estudo, em outras coisas, mas sempre jogando futebol amador. Joguei em vários times aqui em Pará de Minas. Aí teve um ano, em 2005, se não me engano, tive um destaque maior no Paraminense. Até o Luiz que me convidou, o Luiz Davi me convidou no Paraense em 2005. Nós tínhamos um time mediano naquele 2005. E mesmo com o time mediano, eu consegui ser destaque do campeonato, fui artilheiro. E com isso os times amadores começaram a me ver. E resolvi, o Tintim da quadra, que hoje é diretor na prefeitura, fez o convite para mim jogar no São Francisco. E eu já tinha outros amigos lá, o Luizinho Aí quando eu cheguei no São Francisco, eu vi um time muito organizado, com o Roger, o Ronaldo, diferenciado mesmo. Tanto que até hoje você vê que é um grande time aqui da região. E consegui tudo, todas as necessidades. Se você machucar, se você precisar de alguma coisa, eles assumem mesmo. E tanto que hoje nós temos uma base lá que já faz 7 anos que eu jogo no São Francisco. Nós sempre estamos chegando nas finais, ganhando campeonatos. E pra mim é um prazer jogar lá. Há 7 anos vestindo essa camisa, você teve uma passagem pelo Grêmio também, né? Eu joguei um campeonato classista no Grêmio, joguei em times também daqui da Ascensão, joguei alguns times de amigos, assim, mas que eu jogo mesmo, que eu joguei mesmo, foi no São Francisco e Paraense, clube que eu fiquei fixado. Bom, há 7 anos no São Francisco, eu ia citar que em setembro de 2009 ele fez o 100º gol dele, só que ele já chegou ao número 200 e até o documentário sair para chegar a 300, rapaz faz gol demais, então eu vou nem citar isso. Há 7 anos vestindo essa camisa do São Francisco, é o acaso ou você tem uma identificação com essa camisa de Pará de Minas? Eu sempre conversando com o pessoal, eu falo assim, meu time de coração é o Paraense, que infelizmente hoje o Paraense desmanchou, né? Meu time, cresci no Paraense, foi o time que eu gosto é o Paraense. E hoje já tem 7 anos que eu estou no São Francisco, então essa mesma identificação que eu tive no Paraense, hoje eu já tenho no São Francisco. Eu recebo alguns convites para jogar em algum outro time, mas eu não largo o São Francisco. O futebol hoje para mim é lazer, é prazer. Eu tenho identificação, eu gosto do São Francisco, eu tenho vários amigos lá, então não saio de lá. Por que não o profissional? Eu tive até algumas oportunidades, convites, mas no certo, quando eu devia ter estourado, que eu penso que seria com 15, 16 anos, eu não tive essa abertura. Depois de jogando no amador, disputando a Copa Itatiaia pelo Brumadinho, eu recebi convites, mas aí eu já estava estudando. Eu faço engenharia mecânica em Itaúna, já estou, se Deus quiser, no fim do ano formando. Aí as oportunidades que eu tive, depois eu não achei que não era bom para mim largar a faculdade para seguir a carreira profissional. Até
tentei, disputando a Copa Itatiaia, recebi um convite de um time Braslândia, lá de Brasília. Cheguei aí lá, fazer um treino, o treinador gostar, querendo falar assim, não, fica aqui, nós vamos te contratar. Mas chegando lá, vendo a situação, fui pro hotel, um jogador do meu lado lá não tinha remédio. Futebol hoje em dia, vamos supor, quem ganha dinheiro, às vezes são poucos. Futebol de Brasília, dando um exemplo, é pior do que o nosso futebol amador aqui de Pará de Minas. Então eu não iria largar meu conforto para ter necessidades lá em Brasília. Até, o cara falou, não, fica aqui, o cara gostou muito, fiz um treino e já queria assinar um contrato. Mas a situação que ocorreu, pra mim, não foi boa. Ô Guilherme, você não é o primeiro que fala isso, que é muito difícil para o atleta que está começando no futebol. E quem está vendo agora, de repente está pensando nesse momento, puxa vida, por que o cara não foi? O cara é bom de bola, poderia estar bem hoje. Explica para quem está vendo agora que o profissionalismo não é os times profissionais, esse mar de rosas todos. Você enfrenta muita dificuldade até chegar a ser um Neto Berola da vida, que não joga tanto, mas está lá, está ganhando dinheiro, enfim. O futebol profissional, os grandes times têm grandes salários. Tem jogadores que ganham muito dinheiro. Mas na maioria dos jogadores profissionais hoje, ele ganha salário mínimo. Eu vejo falar, vamos supor, no futebol amador, você vai disputar uma Copa Itatiaia, você ganha mais dinheiro do que você jogar num time de segunda divisão do Campeonato Mineiro. Então, na maioria, os jogadores profissionais recebem salário mínimo. Aí você vê Cruzeiro, Atlético, América, que tem um salário bom. Mas vamos supor, o cara machuca, o cara não dá bem, o cara encerra a carreira aí e fica sem nada. Então isso é muita ilusão. A pessoa tem que ter hoje um empresário, alguém forte para colocar ela num time, além de colocar, tem que bancar. Por isso que hoje é a grande dificuldade para você virar profissional. Mas eu falo que o menino que está assistindo, que tem sonhos, para ele não desistir não, para ele seguir, que quem sabe ele pode virar um jogador profissional. O presidente do Vila sabia, o treinador sabia da boa recomendação. Ele chegou dentro da peneirada, foi aprovado. Aí o cara falou assim, você lembra muito bem disso, foi aprovado e agora nós vamos fazer uma comunicação da segunda etapa. E até hoje não fez a comunicação. Como que se explica isso? Talvez não tenha lá ou empresário, ou alguém de influência, ou querendo tirar uma vantagem por trás, consequentemente, né, essa oportunidade dele passou. Guilherme, essa influência vai até onde? Chega na seleção brasileira, você acha? Influência que só joga quem tem um bom empresário? Eu acho que isso ajuda. Aliás, essa afirmativa é verdadeira, só joga quem tem um bom empresário? Não podemos falar que é 100% não, porque tem jogador que consegue se destacar sem empresário. Mas hoje eu acredito que na maioria dos jogadores sem empresário não chega não. E sobre futebol amador, estou destacando há vários anos porque eu tenho comprometimento. Mas eu vou jogar amanhã, no sábado eu durmo cedo. Além de ter o talento, eu tenho comprometimento com o time que eu jogo, eu dedico, eu treino, o pessoal me vendo correndo na avenida. Porque para poder se destacar, você tem que ter um foco, uma meta. Eu penso assim, enquanto eu estiver jogando, eu quero estar bem, estar destacando. Por isso eu me dedico, eu cuido, para poder estar fazendo um bom futebol. Eu já tinha parado de futebol profissional, morava em Ipatinga e trabalhava como treinador amador da Uzipa, da Uzi Minas. E o Saulo me telefonou e falou, Edson, eu vou levar o Guilherme para aí, traz ele para cá, ele vai morar em casa. Eu morava lá do lado, em Ipatingão, no Parque Ipanema. O Saulo está aqui, pode comprovar isso. Traz ele vai treinar. O Itaí Machado era o presidente da Uzipa, do Ipatinga na época, né? Já disputando Mineiro. E eu não sei porquê, talvez pelo que o Guilherme falou, eu senti isso. A dúvida dele, como o Saulo teve também, no período profissional dele, de arriscar um profissional e não dar certo e não seguir os estudos dele. E por esse lado eu dei razão para ele. Depois o Saulo, inclusive, me ligou também falando sobre isso. Não, ele prefere continuar os estudos deles aqui no futebol. De fato. É o certo, né? Ele está num caminho ali. Esse também foi uma passagem entre o Saulo e do Guilherme, que quase ele vai treinar também
no Ipatingão, lá no time do E aí, Ipatinga. Guilherme, passou essas algumas cabeças? O Saulo nessa época tava me agenciando, né, Saulo? Teve uma. Não, assim, me ajudando, a questão é o olhando. seguinte, o pessoal que sabia disso, sabia que eu era, né, nós somos parentes, falava, pô, você é um cara conversar, tá, por que você não vê uma oportunidade com o Guilherme? Então eu falei, as oportunidades podem ser vistas a pessoas que você conhece. Eu vi duas, com o Guilherme Aquino, que era advogado do Atlético, foi advogado do Cruzeiro, e tinha uma referência boa no Vila, que eu perguntei para ele, qual que você acha melhor? Ele falou assim, o Vila é um time menor e vai ter mais oportunidade. Infelizmente não aconteceu. O Edson, que também é nosso parente, em Patinga, tinha um bom prestígio, tudo assim. Eu falei, talvez seja um bom caminho. Mas Parece que o Edson saiu de lá na época, né? não, Acho que bom, eu não sei bem se ele saiu na época. Eu sei que é o seguinte, que a questão principal é que fica aquela interrogação. Vai dar certo ou não vai? O meu caso, eu estou terminando um estudo. Tive aquela decepção. Vai dar certo ou não vai? Então, foi o que eu te falei, né? Falou, ó, o Guilherme tá caminhando o estudo aqui, vai continuar mesmo por aqui. Então é uma questão de opção da certeza, né? Foi mais ou menos na época também que eu estava indo para o Japão. Tem isso Estava também. arrumando a minha documentação para ir para o Japão. Aí E se você vai Correu no o Japão assunto. e fica já, se der sorte de uma boa referência lá, facilita bastante. Se não der, então, Muito bom. E o Guilherme foi feliz também no começo aí, quando ele fala que naquele período que ele era para ele ter estourado, a nível de. Ele chegou a disputar campeonato mineiro de infantil, juvenil. eu tive uma fase, eu falei. Ele realmente ele não estava. Ele mesmo reconhece. Não é que ele estava mal, é que o time do Paraense era ruim demais. Né? Ele era um jogador fraco. Só não faz verão, né? O time tomava só de goleada. Tomava de um dia que perdia de 7 e uma vitória. Não, hoje perdemos só de 7. A gente não tinha estrutura, né? A bola não chegava nele. E os caras do Paraense, na época, o Guilherme foi categoria de base, era um pessoal assim diferente, metido a empresário, e eles achavam que todo dia ia aparecer um Ronaldinho, né? Um Ronaldinho, um Ronaldão fenômeno. aquela ilusão. Aquela ilusão, não, aquela ali é bom, tal, papapá. Então, aquela ilusão. E chegavam os meninos lá, eu sei que eu acompanhava de longe, mas eu vi. O pai levava, então a arquibancada enchia de pai, de mãe, de irmão. Então, como eles estavam lá, aí botavam os meninos para jogar, e muitas vezes um pretinho nada a ver, que era bom de bola, não jogava, porque não tinha ninguém para fazer o trabalho. Então o negócio começa, na base mesmo, a influência, fora de campo. E o Guilherme não ia precisar do Chiquinho estar lá, não. Ele ia sobressair naturalmente. Mas você lembra do time lá? Quem é que vingou aquele time que você jogou? Quem? Tá todo mundo jogando bola aí. Chegava no outro ano, formava um outro time, a referência era o Guilherme. Mas ele sozinho, a bola não chegava nele. Aí ele tinha que voltar, marcar, lançar para ele mesmo, finalizar e pelo amor de Deus. Aí tem uma passagem muito interessante que uma vez eu conversei com o seu pai. Como ele era referência, olha pra você ver como é que eram as pessoas. Colocava ele de um centroavante para receber e decidir, porque ele decidia. E desde que você falou, a bola não chegava nele. Como que vai ser? Tanto que eu falei, Chiquinho, o Guilherme tem que chegar de trás, chegar pro gol. Se ele ficar parado lá na frente esperando essa turma de, né, fraquinha aí, não vai chegar a bola. Sabe onde que o Guilherme não citou não, mas quando o Chiquinho aposentou, ele virou sócio lá do Paradiminense, lá tinha um ranking só com cobra criada de Paradiminense, né? Os veteranos, tudo tinha uma peladinha lá na quinta e outra no domingo, de manhã. O Guilherme tinha 12 anos, 11, 12 anos. Aí botava ele no meio lá, João Ribeiro, do Galerinho, Duzinho, só cara que jogava e ele ficava lá na frente. Ele fazia 50 gols todo jogo. Teve o João também, me tentou levar pro Itaúna, que tinha os amigos do Cruzeiro lá, o negócio não é porque Aí, não era mesmo, teve Quando vários. fazia aquele campeonato lá do Paradiminense, foi o Guilherme no meio só dos caras, ele novinho, 14 anos, que né, Guilherme? O time dele normalmente chegava na final, não ganhava do Perol, o Perol tinha um time pronto.
Mas quando põe o Guilherme no Penharol, que era um time só de cobra criada, aí ele destacava também uma coisa doida. Porque não teve também na sua época, você teve uma geração boa demais, a safra era pessoal, excelente. Na safra do Guilherme, não tinha ninguém. Até hoje, ele tem dificuldade. aliás, do meu tempo, desse time, ninguém foi assim uma celebridade de futebol, de profissional, de Mas seguir todos se deram bem profissionalmente, né? É. Todos estudaram, tiveram sucesso na vida fora do futebol, porque o futebol realmente naquela época não oferecia. Você tinha que ser boêmio para jogar bola, por isso que dedou. Eu sempre fui, né? Ô Edson, como eu fiz com todos, vou perguntar para você também, como foi o seu início no futebol, antes de você contar todas as suas passagens, antes de você falar do seu troféu Guará, o que você fala para mim, como é que você conheceu o futebol, como é que o futebol entrou na sua vida? Bom das Partes, que é a minha terra, onde eu nasci, eu amo a minha cidade e adotei Pará de Minas hoje como minha segunda. De repente pode virar até primeira também, né? Mas eu amo Bom Despacho, minha terra, fui criado. Você nasceu lá por acaso, né? Que seu pai é daqui, né? Você colocou isso no Face também, mas papai não é daqui, papai era de Dores, no Indaiá. Sua mãe é A mamãe que é daqui, lá da Várzea, onde morava o Bocinhal, o Bobidão, tio Raimundo, pai do Saulo e tal. Mas ali, em Peladas mesmo, nesse ginásio que o Saulo foi estudar, eu também comecei estudando ali, tinha esse campo de terra da associação, do lado do colégio, né? E foi por ali, comecei a jogar bola. Um dia eu chutei o trilho da linha de ferro, aí me botaram o apelido de Dedão, arrebentei a cabeça do dedo, aí ô dedão, e esse apelido ficou. Foi por ali, comecei por ali, já com 14, 15 anos, fazendo ginasial ainda, na época. O meu tio, João Sanfona, daqui, de Pará de Minas, irmão da mamãe, tio do Saulo, estava na polícia militar lá no batalhão e começou a treinar a equipe da associação. E me levou para lá, com 15, 16 anos, eu já fui jogar na equipe amadora, jogadores conhecidos da região lá, Renato, Araújo, Tarcísio, Graia, um goleiro que teve treinando inclusive no América, depois teve no Olaria, não é? E foi por aí. Perdemos, infelizmente, o pai e a mamãe lá em Bom Despacho. Nesse período, o Raimundo, esse meu irmão, que mora aqui em Pará de Minas, lá em frente onde morou o Padre Libério, lá no São das Graças, que nos abençoa todos os dias. Meus irmãos vieram e eu fiquei morando em Bom Despacho para me prestar o serviço militar, o tiro de guerra. Tem pouco tempo isso, tem uns 50 anos mais ou menos. Em 1958 eu terminei o tiro de guerra e em 59 o Valdemar Faria, presidente do Guarani de Divinópolis, que hoje inclusive o estádio lá em homenagem a ele, né, o Farião, foi lá em Bom Despacho, numa caminhonete, aquelas Ford antigas de carroceria, e falou: fiquei sabendo que você joga futebol, vou te levar para o Guarani. Foi por aí que eu fui jogar futebol profissional. Você foi em Divinópolis exclusivamente para jogar futebol? Foi para jogar futebol. Eu estudava. Eu queria continuar os estudos e trabalhava também. Eu trabalhei minha vida toda, desde 12, 13 anos. Naquela época você era menor, você podia trabalhar, né? Hoje o cara fica matando e roubando aí, não pode trabalhar. Não tem nada a ver com futebol isso aí, né? Mas eu fui para jogar futebol, estudava, estava terminando o ginasial. Na época era 4º ano de ginasial, hoje eu já não sei mais, mudou muita coisa. E trabalhando também. O Valdemar Faria, o Farião arrumou um serviço para mim, então eu jogava, trabalhava e estudava. Mas aí o futebol profissional veio me pegando e eu fui tomando gosto por aquilo e parei de... Bem, aí você foi tomando gosto. Tomando gosto pelo futebol profissional, um período que o Valdemar Faria, que era o presidente, arrumou uma equipe muito forte na Divinópolis, de empresários, e armou uma equipe muito boa. Por sinal, foi até campeã mineira do interior em 1961.
eu resolvi parar de estudar, não estava tendo muito tempo, eu sempre fui um pouco da noite também, da boemia, sempre gostei disso. E falei, não vou ter tempo para isso, pô, vou parar com alguma coisa. Fui jogar futebol do Guarani. E mostrando a foto pro Lúcio, para vocês também, quando eu cheguei no Guarani, encontrei com o Mário Eleutério, daqui de Pará de Minas, né? Era do Paraense? Era do Paraense. O Valdemar Faria me levou para a República, para a concentração do Guarani, do antigo tio Nelson, que era rei Momo lá do Carnaval de Divinópolis. Quando eu entro na concentração, me falaram, esse aqui é o Mário Eleutério lá de Pará de Minas. Foi aí que eu conheci o Mário, joguei. A minha primeira partida profissional lá foi contra até o Atlético Mineiro. Ele era o volante, e aí o Vaguinho, o treinador, já me deu uma de joga igual o Saulo aí, meia esquerda, um Zagallo aí, um ponto esquerda recuado, fazendo o terceiro homem do meio e tal. E daí depois o Mário veio embora, fiquei lá mais 2 anos. Tem inclusive já com 22 anos a revelação do Campeonato Mineiro, ganhei já naquele ano, com 21, 22 anos. Lá no do Guarani, campeão mineiro do interior, com um time muito forte realmente. Dali eu fui seguindo o Siderúrgica em Sabará, né, com o Strick, que era o treinador. Fomos campeões mineiros naquele ano, 64, em cima do América, em Belo Horizonte, antigo Campo do América, ali na Alameda, daqui ao dia. Outro timaço também na época. Foi o último ano antes do Mineirão, né? Foi, justamente. Nós fomos campeões de 64 e 65 o Strick veio treinar o América e nos levou para lá. Bem time, de Jair, Zé Luiz, né? Hernani, eu, 90, voltou. Aí fomos para o América e fui convocado para a Seleção Mineira, que inaugurou o Mineirão, em setembro. E você já estava na América? Aí eu já estava na América. Então ficou quanto tempo no Siderúrgico? 3 anos também. 3 anos no Guarani. 62 a 64. 63, 64, 65. 65 aí o América adquiriu. Naquela época era o passe, né, Luiz? Atestado liberatório. Atestado liberatório que chamava. O meu tá preso no América até hoje. Acho que eu vou voltar a jogar futebol profissional, eu vou lá. E fomos convocados para a Seleção Mineira já no América. Naquela época não tinha Toca da Raposa, Cidade do Galo, né? A concentração das seleções era no Sesc Venda Nova. Ainda tem isso? Existe. E por sinal na época já era bom, né? É excelente. Hoje deve ter melhorado muito mais. Né? Inclusive muitos clubes do Campeonato Brasileiro, quando vem a Belo Horizonte, hospedam lá, que é perto do aeroporto. Já saiu do aeroporto, justamente. Perto do Mineirão. Para ir para o Mineirão. Ela tem uma ala para. Inclusive eles estão inscritos até para receber as seleções da Copa. Nenhuma foi para lá, mas se alguma for, vai ficar bem. Como opção, né? Eu conheço lá é espetacular. Na época nós fomos para lá. Eu não sei se o primeiro jogo era contra o River Plate da Argentina, né? O primeiro jogo do Mineirão. Eles também iam treinar lá, ou no Independência, né? Que era o estádio oficial de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais, era o Independência. E fomos para lá, nessa seleção. Eu era titular na época, né? Apesar dessas saídas, dessas andanças. E o Buglé era o meu reserva, meu amigo na época e tudo. O Seu Lopes, Tostão, né? O Eno, quem mais? Tinha o Canindé, um time grande. É um time bom, né? Chamado Fábio, que era o goleiro. O Fábio era sobrinho do Dom Serafim Fernandes, esse bispo de Belo Horizonte. Eduardo, era um timaço. Zé Bala, Dalso, falecido, Dalso Laviola. Agora o titular era o Décio Teixeira, que era lateral do Atlético também na época. Silvestre. Bom, como eu era, desde aquela época, meio saído dessa coisa toda, chega um dia lá, inclusive o Hugo Marinho, pai do Guinho aqui, era um dos diretores do América na época e ele auxiliava também nessa Seleção Mineira que inaugurou o Mineirão. Eu queria me lembrar bastante disso
porque foi uma figura que eu tinha muita amizade com ele também. Eu já conhecia daqui, algumas vezes que eu vinha de férias. Aí chega ele, meu cunhado Doca Melgaço, falecido Doca Melgaço, me falaram que tinha tido um problema familiar aqui em Pará de Minas, e eu tinha que vir aqui. Aí eu vim, estava tudo bem, foi um bom passeio que eu fiz, só que eu perdi a posição de titular da seleção mineira, né? Acabou o Buglé, entrou E marcou o gol. fez o primeiro gol do Mineirão nessa Ficou na partida história. com o River Plate. Ficou na história mesmo. Mas eu tô lá, a foto minha tá lá no Mineirão, no hall de entrada, o dia que vocês forem visitar lá. Hoje mudou muito aquele hall de entrada ali, né? Tá bem selecionado. Fizeram um museu do futebol lá. Pois é, tem uma fotozinha, não sei se ampliaram, da seleção mineira que inaugurou o Mineirão. Eu já não estou entre os 11 aqui na fileira, que antigamente fazia fila, era o titular primeiro e os reservas vinha depois, né? Hoje não, hoje mistura tudo. Mas eu estou lá nessa foto, o dia que vocês visitaram o Mineirão, a hall de entrada, cadê a seleção mineira que inaugurou o Mineirão? Que eles dão um pouco de destaque nisso. A imprensa mineira não dá muito destaque. Há pouco tempo eu vi o Buglé dando entrevista na Alterosa Esporte, né? Que é a turma lá. Ele mesmo reclamou disso. Pô, joguei no Atlético, no Flamengo, no Vasco, Santos, seleção mineira, fiz o primeiro gol no Mineirão e é a primeira vez que eu recebo um convite para participar de um programa esportivo. O Buglé falou isso. E essa seleção mineira realmente eles não deram muito destaque. E para mim foi o pontapé inicial para o futebol mineiro subir realmente, profissionalizar, foi a partir do Mineirão. E aí, Meu pai conta com orgulho que estava lá assistindo o seu jogo. Assistiu? Estava lá no Mineirão nesse mais ou menos 150 mil, mais ou menos, não? 150 mil pessoas? Não cabia não, né? Não, pois é, mas 120? Eu tava lá também. Olha, é antigo também, tá vendo? Quando você, só um adendo aqui, você está sentado no lugar errado, fica sentado lá, porque a gente lembra toda hora que você é ponta esquerda, ponta esquerda, ponta esquerda. Não, mas Eu jogo com a direita. Eu tô no lugar certo. interessante. Eu tô no lugar certo, volante, Tá vendo? só distribuindo. Mais um pouquinho aí. Não, mas eu batia corda com o pé direito. Ah, você não é daqueles que tem um. Chutinho eu dou com o pé direito. Então, eu tava esquerda aí, eu tava pé direita mesmo. Eu caio na esquerda também, né? Eu também caio na esquerda, né? Além bati com as duas, né? Caía toda hora. Tem uns laterais. Mas esse período do América tá foi- direito, mal pra acelerar o carro, olha lá. Fala do seu treinador o siderúrgica, do Will Strick. O Strick foi um dos maiores treinadores que eu tive. Não fisicamente, Fisicamente e de cabeça, capacidade. Porque na época, foi em 63, a Abel Mineira armou um timaço lá do Siderúrgico para ser campeão mesmo. Espero que ninguém escute isso não, ou veja isso não, mas dentro do futebol existe muitos trabalhos extra-campo, dos bastidores, até hoje existe. E hoje está mais ainda que tem muito dinheiro. E o Siderúrgico, através da Abel Mineira, tinha um escritório ali na Afonso Pena, né, do lado de Sinacaiaca, edifício Sulacap, ali que eles reuniam com o pessoal todo. O Manuel Edson era o presidente do Siderúrgico e da Abel Mineira também. E trouxe o Strick, que estava vindo de Portugal na A época. mineira era do quarteirão de baixo. No outro quartel, na Rua da Bahia, justamente. fácil, né? Nem gastava telefone. Rapidinho ali, pô. Um minuto. Eu conto aqui na Nem quadra. gastava o telefone. Eu lembro que eu fui assinar um contrato com o Siderúrgica lá no prédio, no quarto ou quinto andar. Tinha um rapaz daqui, o Getúlio, trabalhava na Abel Mineira, irmão do Evandro, Isso. casado com a Aparecida Vilma, justamente. Ele trabalhava lá na Belgo, lá com esse pessoal. E você vê ali o pessoal da federação, tudo ali. Diretoria de árbitro, Federação de Futebol, dirigente de clube, que era uma equipe forte, né? Que tinha dinheiro na época. E foi aí que eles trouxeram. No Strick já tinha vindo de Portugal, ele era treinador do Porto, que estava para vir para aqui também, e até hoje só está o Por, né? O Thor não veio. E parece que estava no Flamengo, o Strick veio, foi treinador do Flamengo, vindo do Porto, de Portugal, e investiram nele, levaram ele lá para Sabará, morava em Belo Horizonte, mas foi treinar,
Siderúrgica. A Siderúrgica fez o timaço, pegou 90 do América, Dalcio do Atlético, Bajos, que era aqui de Patos de Minas, de goleiro, Zé Luiz e eu, aquele Guarani de Divinópolis. Uma série, Jair, o centroavante que era reserva do Atlético. Uma série, Tião, com esquerda, né? O Cavadinha, que era. Paulista também. Paulistinho, que era do Atlético. Voltou com o Hernando Charuto para lá, no ponto direito. Uma série de jogadores. Então, investiu. O Strick realmente, ele já chegou lá mandando quebrar as mesas, cadeiras, queimar colchão, tudo velho. Ele fazia isso. Para pegar o Strick tinha que investir mesmo e ter dinheiro. Então ele queria tudo novo, restaurante chique da Bel Mineira, que lá tem um. Até hoje ainda tem esse cassino lá ainda, em frente à Praia do Ó, Campo Siderúrgica. Ele armou a estrutura do Siderúrgica toda ali dentro, com comida excelente, tudo espetacular. E ele tomava a frente da coisa. Levou o Zezinho Miguel, que inclusive trabalhou aqui no Paraense um período, né? Que era auxiliar técnico dele, ficava responsável pelo departamento de futebol. E foi um timaço. Nós perdemos um jogo em 64 para o Cruzeiro ainda no Barro Preto, não é? Ali na Guarani, com Guajajaras e tal. Augusto de Lima. Augusto de Lima, pois é. Augusto de Lima, Guajajaras e Araguari. Paracatu e Araguari. Paracatu, isso. Foi o único jogo que nós perdemos no ano todo. Em 1964. Gol de um Gradinho, ponta direita, que veio de Juiz de Fora para o Cruzeiro, não? Você lembra? Do Atlético eu lembro. Do Cruzeiro eu lembro. O único jogo que nós perdemos 1-0, já esse pessoal do Cruzeiro começando a aparecer, Tostão, Felício e Furlete pegaram do América lá, foram na Federação Mineira de Futebol, depositaram não sei quanto, pegou o passe dele, né? Eu queria fazer esse adendo também do Felício Furlete, que pelo meu período longo dentro do futebol, a partir desses dois é que o Cruzeiro é essa potência que é hoje. Andou tropeçando algumas vezes aí com certas diretorias, aquela coisa toda, mas a partir deles, por exemplo, o Cruzeiro jogava Massinha, Tonho, goleiro pegado Renascença, Elmo, depois como é que apareceu? Piada, Seu Lopes, Tostão, Lecado, Pedro Paulo, trouxe o Raul de São Paulo, que foi uma das maiores trocas. O Cruzeiro sempre fez isso bem. Sempre pegou um grande jogador, Vanderlei, lateral esquerdo, trocou o Raul pelo Procópio, que já estava com o joelho estourado. Não, o Procópio foi para São Paulo. Fontana saiu da seleção. Fontana saiu da seleção. O Natal, aqui de Santa Luzia, que jogava amador, né, naquele time amador de Santa Luzia. Trouxe o Hildo Oliveira do Fluminense e o Evaldo, né? Isso. Foi a partir do Carlos Folete, do Felício Brandi. Construiu a Toca da Raposa. Construiu a Toca da Raposa. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo em Pará de Minas, esses jogadores do Tostão, sei lá, vieram aqui e começaram a distribuir réguas lá para esses meninos de escola. O Cruzeiro tem uma torcida jovem hoje, a partir desse pessoal aí. Fazendo um marketing. O marketing saiu, essa grande BH todinha, cidade interior, vieram aqui no Pará, Florestal, parece. Esses jogadores vinham, por exemplo, 2, 3 que podiam rodar mais, Piazza, e levava para as escolas, onde tinha criança, distribuía essas coisas ali. A partir dali, isso é uma dentro que eu dou, porque eu estava, né, participava da época. Bom, aí a seleção foi aquela beleza, eu no banco, na quarta noite teve. Você ri dessa saída que você teve no dia anterior, mas você não deve ter achado muita graça na época. Hoje você ri. Mas não, hoje você eu ficava, não saía nem na esquina, nem no portão do Sesc que eu ia hoje, cara. Você ficava pertinho do treinador. Do lado ali, ó. Quem que era o treinador? Porque levanta-se uma dúvida que muita gente fala que era o Marão. E outro dia você me disse que não era o Gerson Santos. O Marão foi da 63 que você assistiu lá na Independência, né? Campeão brasileiro de seleções, em cima da Carioca. Deixa eu fazer essa pergunta de novo, porque pra gente estava, né? Quem era de fato o técnico da seleção mineira? O Gerson dos Santos, que era do Botafogo. Como é que era? Oswaldo Gerson Santos, Arati Bob Juvenal, né? Garrincha. Isso eu não lembro, não. Ah, Garrincha de... Oswaldo era o goleiro, Oswaldo Baliza, né? Famosíssimo. Depois você vai ver com o Pulula lá, o Pulula tá mais antigo que o Gerson era um irmão que foi zagueiro do Cruzeiro. Procópio, ó. Pireco. E era do Renascença, foi pro Cruzeiro. O Gerson era do Botafogo do Rio, veio
para trabalhar e treinar o time do Valério de Itabira, Gerson Santos, espetacular, cara. Depois eu vou voltar no explico um pouquinho aí, mas essa sequência aí me desviou um pouco. Era o Gerson dos Santos, inclusive com o Nivaldo, o centroavante que era do Valério, acho que depois ele chegou até a jogar com essa turma contra o Paraense aí. E houve, na quarta noite, teve a inauguração dos refletores contra o Santos, Seleção Mineira ganhou de 2-1. E a partir daí fui jogar futebol na América mais até 69, mais ou menos 5, 6 anos joguei. Você chegou a entrar em alguma partida da inauguração do Mineirão? Na segunda? Não, fiquei só no banco. Foi no banco. Por incrível que pareça, aí eu tive nós fomos treinar no Independência, ainda treinava lá, no Sesc tinha um campo também lá, mas era muito pequeno. E os treinamentos já com preparação para o jogo, a gente fazia no Independência. O Buglé ganhou a posição, né? Esse deslize meu aí, ele acabou ficando, jogava muito também. Jogava demais, né? O Buglé estava 19 anos, tinha estourado o Júnior do Galo na época. Novinho, jogador Novo, do alto. Galo, pressão da torcida. Marcou o primeiro gol do Mineirão. E eu vim para Pará de Minas ainda, tem que sair, cara. Mas aí quando houve essa fase, por exemplo, inclusive eu fui em Santos para treinar, eu ia para o Santos. Mas nesse treinamento que eu estou falando, realmente eu tive eu levei uma pancada no joelho, e antes de eu fazer a cirurgia do menisco, o Santos vinha comprar o meu atestado liberatório, né, Lu? Eu fui lá na Vila Belmiro, Pelé, Doval, Mengal, Pelé, né? Aquela turma toda, Pepe. Eu treinei com esse pessoal, fui na vila, fui ao campo. O volante que eles queriam como reserva para o Zito era eu. Eles estavam de olho no Lima, que depois casou com a irmã do Pelé, né? Aqui de Poços de Caldas, parece. Mas como eu tinha sido, né, melhor jogador de Minas, 64, Troféu Guará, Seleção Mineira na convocação, para a inauguração do Mineirão, eles me levaram lá. No exame de médico que eu fiz, constatou uma lisurazinha no menisco que eu tinha que fazer cirurgia. Pum, aí eu voltei, fiz a cirurgia, continuei na América mais 1, 2 anos até 70, 71, aí eu parei de jogar profissional e fui trabalhar nas categorias de base, como auxiliar técnico do Orlando Fantoni, do Strick. Mas depois do América você jogou no Náutico ainda? Não, ali no Náutico eu já fui como auxiliar técnico. Em Goiás você chegou a jogar? Não, Goiás não, no Bahia. Jogou no Bahia. Nós fomos campeão pernambucano, eu já como técnico de Júnior e auxiliar do Orlando Fantoni no Náutico. Né, campeões lá. E em 76 viemos pro Bahia, campeão baiano também em 76. Timaço também. Mas como jogador você encerrou no América? Encerrei no América. E em 71 eu era auxiliar técnico do Biju, inclusive campeão mineiro, 71, né? Gol de Jair Bala de bicicleta no sábado à noite no Mineirão. Você foi campeão mineiro 2 vezes. 73 vezes, é 2, siderúrgica Siderúrgica e como jogador. E no América 71 já como auxiliar técnico. Fomos para São Paulo, naquela Taça São Paulo de Júnior, né? Com a América. Na época o Internacional tinha Falcão, Corinho, Batista. Campeão pernambucano também. Campeão pernambucano como auxiliar do Fantoni, no profissional, e como técnico das categorias de base de Júnior também. Campeão baiano. Bahia também tinha o Timaço, Beijoca, você lembra do Beijoca? Foi pro Flamengo depois. Fito, era do Santos, do Pelé, Fito, Bira, Osnildo, Vitória, Joel Minas, goleiro do Santos também foi para lá. Um lateral esquerdo depois veio jogar no Galo, Romero, Magrinho, jogou no Atlético no período também. Outro timaço também. Naquela época tinha grandes times, né, Lúcio? Hoje você. Atlético e Cruzeiro hoje são os melhores do Brasil, na minha opinião, o campeão brasileiro, o outro da Libertadores. Se você for analisar esse, na minha opinião, futebol carioca, futebol paulista, você não tem praticamente time definido assim, esse time massa, hein, rapaz? Fulano, não tem, né? Mas acabou. Não é? E como é que foi a sua ida para Ipatinga?
foi um período importante na sua vida. Foi importantíssimo. Não nem como treinador Não, era auxiliar do Fantoni. no Ipatinga. Não, no Bahia. No Bahia. Em 1976. E em 77 ele já estava combinado com o Vasco da Gama, que ele foi técnico do Vasco da Gama em 77. Então a gente já estava, foi outro pai que eu tive no futebol, além do Strick, né, que rapidinha dele aí também, coração de leão. A fama do Strick era batedor, que ele chorava no vestiário com a gente quando ele chamava a atenção de determinados jogadores. Teve uma concentração lá do Dejair, do goleiro, que a esposa dele, a dona Elza, estava grávida, e ia ganhar o neném naquela noite. Concentrado para o jogo da final contra a América em Belo Horizonte, lá em Sabarais. Ele não deixou o Dejair sair. A Elza ganhou o neném sem ele. E no final nós demos razão para ele. O próprio Dejair depois deu razão para ele. Não é que ser campeão mineiro seria a primeira opção, o mais importante, não. Pô, a criança para mim é tudo na vida. Filho, então não tem como. Mas ele mesmo, o Dejair, ficou meio indeciso na hora de chegar lá. A Elza vai ganhar neném. Então, ficou, aí depois nós fomos para lá. Mas teve passagens fortes dele também no Mineirão em 67, América e Atlético, que nós viramos o primeiro tempo 0x0. Eu tenho até essa foto tirada no Mineirão. Virou 0x0, o Mosquito era o centroavante do América, ele perdeu o gol, mas era para ter virado já uns 2x0 para o América. Naquela época dava para endurecer um pouco. Hoje, essa baba tá aí. Desculpa, viu, Raquelzinho, o Gui Marinho, esses americanos que cão, esses americanos aí vão ver alguma coisa sobre isso. Mas hoje realmente não dá muita confiança. E no intervalo, na descida do Mineirão, eu não sei se hoje ainda o América fica do mesmo lado, do lado direito ali, onde fica aquele cantinho do América ali. Na descida ali ele esbarrou no Strick, o Strick esbarrou no Mosquito e ele caiu as escadarias ali, descendo para o vestiário, né? Aí nós chegamos todo mundo, não houve nada, não. Ficou no vestiário, ele chegava a ajoelhar na nossa frente, era um paizão, o Strick era espetacular. Mas encerrando ali essa parte que você me perguntou sobre Ipatinga. Em 76 eu era auxiliar do Orlando Fantoni, já ele com pré-contrato no Vasco da Gama, como ele foi, né? Em 77 ele foi técnico lá. Aí chegou no final do ano, eu me lembro como hoje, Cláudio Coutinho era técnico da seleção de júnior do Brasil, antes de ir em 78 para a seleção brasileira, para a Argentina, não é isso? Ele era preparador físico na época e tal. E ele que convocava a seleção brasileira de juniores na época e tal. E o Bahia tinha 2 excelentes jogadores que eram titulares, mas me foram. O Perivaldo, lateral direito, foi para o Botafogo depois, e o Alberto Leguelé, meio armador. Como eu era supervisor, além de auxiliar do Orlando Fantoni, eu era supervisor também dessas categorias, eu já não era treinador mais. Na Bahia eu era supervisor de concentração, programador de viagem, uma série de coisas, auxiliar técnico, treinador de goleiro, fazia tudo. E eu que selecionava os jogadores, por exemplo, Guilherme, meia ponta de lança, quantos anos tem, quantos gols, um currículo de cada jogador dessas categorias de base. E no Perivaldo e no Alberto Leguilé, eu coloquei coisas que eles não eram disciplinados, eram tudo indisciplinados. O Leguelé, dessa família Leguelé, que é só pó que saía da casa deles lá, né? Pra fumaça. Pô, os caras estavam em churrasco? Não, aquilo lá é a mãe Joana mesmo. A família era desse jeito. E o menino jogava demais, então obedece os horários, tudo, só chegava atrasado. Como eram craques, então a diretoria passava a mão e acabou. Jogaram muito realmente. E surgiu um assunto, já era CBD ou CBF? CBD. Surgiu um assunto que eu tinha mandado um relatório para a CBD, acabando com esses meninos, sabe? A ficha deles estava, né, toda ruim, e eu tinha feito o contrário. Estava encerrando o Campeonato Baiano, final de novembro, Bahia, Vitória, como sempre, igual aqui, Atlético, Cruzeiro, né? E lá já fazem melhor de 5 para ter muito jogo. 2 turnos finais, só as 2 equipes, arrumava lugar para jogar e tal. E
que o Edson saiu na imprensa lá da Bahia. O Edson sujou a ficha dos meninos, eu falei, Fandão, eu vou parar agora, vamos embora pra casa. Não, na hora do jogo, da final, o Bahia foi campeão, gol de 1-0, gol do BJ, lá na Fonte Nova, né? Velha, antiga Fonte Nova. E a sorte minha é que quando terminou o jogo eu já estava com o voo marcado para cá, para BH, para Belo Horizonte, eu vinha para cá, vinha aqui, Pará de Minas. Peguei o voo, vim para Belo Horizonte, fiquei na casa do meu irmão. Quando foi na segunda-feira, eu vim aqui para Pará de Minas. Já saiu a relação dos convocados para a Seleção Brasileira de Júnior, que ia disputar um torneio internacional aí, sei lá o quê. E o nome dos dois estava lá. Sabe quem jogava nesse time, nessa Seleção Brasileira? João Alfredo. O João é dessa época, não? Dessa época. Ele fazia o meio de campo com o Alberto. 76, 77, não? 77. Foi aí que o João... 75, 76. Aí, então ele jogou com... Pergunta pra ele, o Perivaldo e com o Perivaldo Alberto Leguelé. Jogou. Mas justamente, eu não sei pra quê. O que foi aquela seleção? Era a seleção de novos que chamava, né? Isso. Ela ia disputar o Mundial da categoria, que antigamente era em Cannes, era um torneio. Era um torneio. Em Cannes era equivalente ao Mundial de novos. E o Brasil chegou a ser bicampeão, o João Alfredo jogou um dos times. Vamos ser mais objetivo aí, por causa do tempo, tá? Bom, a minha parte é essa Ipatinga. Aí eu parei, um parente meu, conhecido meu, ia abrir uma transportadora em Ipatinga, de mudanças e tal, e me convidou para gerenciar essa firma dele lá. Eu vim aqui em Pará de Minas primeiro, o meu falecido cunhado Doca Melgaço me ajudou, eu tinha um lote aqui, vendeu para comprar um carro, para vir trabalhar lá. E eu fui, abrimos essa filial lá. A Uzi Minas me pegou também como treinador da Uzipa, do futebol amador já. Aí eu fiquei reorganizando o departamento de futebol da Uzi Minas, da Uzipa em si. Aí eu fiquei, conheci o Manicei, fui parar no Japão, 10 anos de Japão, já fui para trabalhar como peão mesmo da Mitsubishi. Foi na época de 89, 90 que o Zico foi, arrumou esse departamento de futebol profissional do Japão, foi a partir do Zico. Tinha o Verde Kawasaki que jogava, né, aquele veio aqui para fazer uns períodos no Santos, o Kazu, né? Mas ele foi pelo banco Sumitomo, Mitsubishi Banco, e eu fui pela Mitsubishi Fábrica, para trabalhar na linha de montagem dessa Pajero, né? Foi quando a Mitsubishi lançou essa perua Pajero, 89, 90, 91, 92, 93. E nesse período meu menino mais novo foi, estudou na escola japonesa, e eu ia para os jogos deles lá para ajudar um pouco. Como eu não falava japonês muito, hoje também não falo muito também, escoxia é pouco. O Pedro traduzia para mim. Meu filho, né, que estudava lá, traduzia. Pai, o que é que você quer falar? Aí o Pedro falava, ó, pega aí, marca aí. Então, ô Pedro, manda o lateral direito apoiar mais. Apoia mais, aí já falava japonês. Mas a escola japonesa, e disputava campeonatos internos lá naquelas cidades ali, era Ibaraki. Fomos lá ver o Kajima algumas vezes no estádio, na época da Copa do Mundo, que estava no Japão em 2002. E aí o tempo foi seguindo, voltei de novo para Ipatinga e hoje eu estou aqui em Pará de Minas satisfeitíssimo, do lado da minha família, né? 90% da minha família está aqui, grandes amizades, e pretendo ficar por aqui o resto da minha vida. Você nunca foi convidado para dirigir uma escolinha em Pará de Minas? Não. Com todo respeito pelo futebol, que foi há praticamente 30 anos, né, da minha vida, mas eu também não tenho essa pretensão de montar uma escolinha. Patinga eu mexi na Uzi Minas, que eu era empregado também, então além de trabalhar particular, eu trabalhava no departamento de futebol da Uzipa, potência. Sabe que eu estou te perguntando isso? Porque aqui no Pará, é uma das coisas que me implica. Sei. Nessas escolinhas de futebol, ou o camarada nunca jogou nada, é só teórico, ou era um jogador de médio para medíocre, é que tem as escolinhas. Então eu acho que perdemos a oportunidade
de 10 anos atrás, quando você retornou, quando o João Ribeiro parou a carreira dele, o João, você, o próprio Geraldo, que agora que foi chamado para colaborar no Municipalmente de Futebol, já tem 10 anos que ele parou de jogar até no amador. Então parece que os dirigentes de Pará de Minas, parece que eles têm um pouco de ciúme de quem brilhou no futebol do passado, e eu acho que eles têm assim, um pouco de ser ofuscados. Você não acha isso, não? Eu volto no que o Saulo falou, por exemplo, não sei se chega a ser uma decepção que ele teve por não ter, né, ajudado o Paraense a subir a primeira divisão. Eu acredito que a partir daquele momento também, eu não sei se depois algum empresário aqui de Pará de Minas assumiu algum time de futebol para ir para um profissional. Eu acho que não. Eu não tive notícia. Paraense, Rio Branco, São Francisco, Guarani, por exemplo, armar uma diretoria de empresário, pessoal empresário, porque tem que ter dinheiro, senão não consegue, para tentar novamente disputar uma segunda divisão, subir para a primeira divisão. Eu acho que, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, eu sou um pouco curioso também, eu gosto de estar sempre acompanhando essas coisas. A partir daquele momento, me parece que o próprio empresário Pará de Minas desanimou um pouco de assumir responsabilidades, entendeu, Lúcio? Para armar um time para subir a primeira divisão. Essa, a Prean, eu sei lá, eu acho que é por aí. Mas eu acho que vou te dar um exemplo. Eu não diria nem fazer um time profissional, mas na formação de atleta. Porque nós tivemos aqui em Pará de Minas o Pedro Daíca, que o Pedro conseguiu pegar jogadores aqui, pegar com 10, 11 anos de idade, preparar o moleque. Ele levou o Geraldo para o Atlético. Antes já tinha levado o João Alfredo, que chegou à seleção brasileira. O Romo também foi o goleiro? O Romo, preparou o Romo. O Tintim, que foi para o São Paulo. Então não houve assim... Matinha também é dessa época? O Matinha não, o Matinha é bem anterior. Né? O Matinha é... Pois é, eu tô te falando, eu me lembro daquela época. Eu vinha de férias aqui, né, na época de futebol, eu ia lá assistir esse treino. Eu ia ver esses treinamentos lá. Você pega o Edson para treinar, te preparar, aí com 10, 11 anos. Viveu, né? O Edson, o João Ribeiro, o Geraldo. Seria diferente. Mas eu acho que o pessoal tem muito ciúme dos que vieram antes. E aqui nós temos grandes indústrias e o pessoal não poderia ajudar. Porque também não fazem um projeto. Tem que ter um projeto, né? Fazer um projeto de médio prazo, pelo menos, né? Eu sou de acordo que tem, por exemplo, tem que ter empresário na frente de tudo isso. Não ser eu, outra pessoa assim que não tem condições de bancar, né? Pelo menos em certo período até conseguir revelar algum jogador, igual esses profissionais fazem, né? O Atlético Cruzeiro revela o jogador, vende para, igual o Atlético fez agora com o Bernardo, por exemplo. Vendeu, não recebeu até hoje, mas é um dinheiro que o time precisa, né, para sobreviver. O Cruzeiro, de repente, pegou aquele menino de Monevade que estourou aqui e já mandou para onde? Então, numa dessa aí, pega não sei quantos mil euros. Agora, pega um time do interior, por exemplo, aqui. Eu estava falando o que o Saulo falou sobre empresário, o próprio Guilherme também. Tem que ter. Não é que... Eu acho o seguinte, o jogador de futebol hoje tem que ter alguém por trás para chegar e jogar lá dentro, para acompanhar a vida dele e tudo. Alguns, com raríssimas exceções, estouram sozinho e vão ganhar muito dinheiro, e vão jogar para todo lado. Muito difícil. Mas eu acho que 90 e tanto mais por cento tem que ter alguém por trás para iniciar essa sua carreira. No interior, por exemplo, vou falar de Pará de Minas, estrutura tem, aí que o Guarani disputa, Mineiro de campeonato o São Francisco tem São Francisco. Proximidade, né? Proximidade. O próprio Paraense, não sei, outro, Rio Branco, tem praças, é só entrar numa dessa aí. E revelar jogador, se alguém vai ganhar, se o empresário vai ganhar, se o clube vai ganhar, quem vai ganhar, mas tem que ter um empresário. Além do treinador, tem que ter preparador físico, não bota na mão de qualquer um também não, porque vai qualquer um que não estudou, que não... no meu caso, eu joguei futebol, eu fiz tecido de preparação física, essa coisa toda, tenho carteirinha de técnico, dos treinadores do Brasil, tem tudo isso, mas você pega um cara que gosta de futebol, jogou bola, mas nunca fez nada, quebra um garoto desse aí,
dar uma física para um menino desse aí. Então, se fizer essa base aí com bons empresários, eu tenho certeza absoluta que Pará de Minas pode readquirir. Mas e hoje aqui nós temos dificuldade na revelação de jogadores, né? Na revelação. Porque na minha idade, quando eu era menino, a gente crescia com a questão, não, você é jogador profissional. Hoje com a tecnologia, computador, videogame, o menino às vezes muda um pouquinho. Tá querendo ser cantor? É. Sertanejo. Ele muda um pouquinho.